Vamos, meus queridos irmãos, prosseguindo por aqui com nossas aulas de Teologia Básica, curso básico teológico inicial. Falamos de Lajinha Minda, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, a Menorá, com a chama aqui, a chama hebraica, ó, Yerushalayim. São palavrinhas hebraicas. Vem estudar hebraico conosco, grego. Vamos estudar a Bíblia, precisamos de aprender mais, né? Todo dia estudando para a gente saber, procurar saber alguma coisa. Nós estamos estudando quantos anos, né? E até hoje nós não temos tanta sapiência, estamos apenas começando, engatinhando, né? Tantas coisas maravilhosas temos na Palavra de Deus. Nosso curso básico teológico, 6 livros, cada livro 6 matérias, um curso muito forte, né? Um básico bem forte. Depois um intermediário de 18 matérias e um bacharelado de 12, pronto, você formou nos cursos livres. Se quiser aproveitar esses créditos para fazer o superior, pode. Basta ter o 2º grau e fazer o exame de proficiência e se matricular. Nós também temos aqui alguns alunos estudando conosco no nosso subpolo aqui da FACETEM. Aula Hermenêutica Bíblica. Aula número 1, nós falamos sobre as raízes gregas do hermeneu. Aula 2, raízes hebraicas. Aula 3, falamos dos conceitos de visão da hermenêutica bíblica, né? Especial e geral. E as matérias afins, correlatas. O cânon, a crítica alta, a crítica baixa, aquilo ali. Aula 4 agora, vamos falar sobre o quê? Um pouquinho sobre necessidade da hermenêutica, importância da hermenêutica e a inspiração. As 3 perspectivas da inspiração bíblica, né? Então, começando pela necessidade da hermenêutica. Estamos seguindo a nossa apostila, o nosso curso teológico básico, né? Essa apostila, ela é baseada no livro de Henry Winkler, Hermenêutica Aplicada, da editora Vida. A hermenêutica é, em essência, uma codificação dos processos que normalmente empregamos em um nível consciente para entender o significado de uma comunicação. Mas tem algumas coisas, né? Porque sem querer você lendo alguma coisa, você traz à mente a elucidação daqueles fatos, a interpretação deles. Mas existem alguns bloqueios que não permitem a perfeita compreensão do texto bíblico. Estamos trabalhando com a hermenêutica bíblica, né? Então vamos falar sobre esses bloqueios que não nos permitem ter uma compreensão espontânea. Primeiro bloqueio é o abismo histórico, né? O que é isso, o abismo histórico? É o seguinte, o escritor, por exemplo, Moisés escreveu a Torá, né? Até antes dele morrer ali, que Moisés, Josué, que acabou o finalzinho, quando ele sobe para o monte Pisga-Nebo, né? E não desce mais. Mas ele escreveu por revelação, ele não viveu aquele dia. Moisés não encontrou com Noé, Moisés não encontrou com Adão, Eva, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, né? Lameque, Noé, Sem, Arfaxade, Seleb, Peleg, Serug, Seor, Naor, Terá, Abraão, Isaac, Jacó. Ele não teve essa facilidade, né? Ele é bem para frente. Então, é um abismo histórico, porque você tem que saber que naquele tempo era uma coisa, a história era uma, a vida era uma, aquele modelo, né? Por que Jonas tinha antipatia pelos ninivitas, né? Você tem que entender aquilo naquele tempo, porque o modo dos ninivitas de atacar os assírios era uma maneira cruel, eles deportavam, tiravam as pessoas, separavam as famílias, faziam uma coisa terrível, exilavam todo mundo. Então isso aí leva as coisas a conhecer. Se você não conhecer a história daquilo, você não vai entender e vai ter esse abismo chamado histórico. Segundo, a dificuldade que não permite a compreensão espontânea é o abismo cultural, a cultura do povo, né? Você, para entender um texto, por exemplo, quando fala Paulo sobre a Corinto, por exemplo, Porto de Corinto, que era um porto como se fosse hoje em dia um porto de Roterdã, um dos maiores portos do mundo, né? Só perdendo para os portos da China, que hoje são os maiores do mundo em exportação e importação. Naquele tempo, em Corinto, havia algumas coisas culturais ali, por exemplo, as prostitutas ficavam ali esperando os marinheiros chegar, todas com a cabeça pelada. Então, Paulo, nessa epístola a Coríntios, fala, as irmãs, crentes, servas aí, para diferenciar, não corta o cabelo não, não rapa não, deixa o cabelo, porque as mulheres que têm a cuca rapada são as prostitutas do porto de Corinto. Então, é uma questão cultural, né? Isso aí é muito importante, você tem que saber que tempo que você está e que cultura que você está, para não dar esse problema aí. Pois é muito grave, a compreensão sai completamente errada, e o significado das palavras e das ações, se você não se lembrar disso, da onde e quando foi escrito aquilo, né? Outro abismo muito interessante aí é a diferença linguística. A língua da Bíblia é hebraico, aramaico e grego.
que não tem, né? São 3 línguas de estrutura e expressões idiomáticas muito diferentes da nossa. A gramática dela não é igual à nossa. Por exemplo, as palavras hebraicas, quase todas têm 3 letrinhas. As nossas têm palavras de 30, 40 letras. Então, tem muita coisa que é expressão idiomática. O Senhor endureceu o coração de Faraó. É a sua expressão idiomática, né? E você não tem como você saber se você não compreender a linguística daquilo ali. Análise linguística. Outro problema aí que não permite, que bloqueia a compreensão espontânea é a lacuna filosófica, né? Tem que saber como ele entendia a vida, como ele entendia o universo, o que eles achavam da alma, como era o entendimento dele do espírito. Então é preciso saber daquela cultura como eles se portavam, para você entender e fazer essa hermenêutica, esse hermenel, esse ser porta-voz do que o texto está dizendo. Concernente à inspiração, primeira coisa básica, que a inspiração ela foi soprada por Deus. 2 Timóteo 3,16 usa o grego theopneustos. Theos, Deus, pneus, soprar. Então é soprado, é até um termo náutico, né, que a vela, o vento soprava e levava a caravela para frente, navio, né? Soprado. Então toda palavra é divinamente inspirada. Homens santos escreveram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Não foi particular, cabeça de ninguém para escrever, né? Então tem 3 perspectivas a falar sobre inspiração aí dentro da hermenêutica bíblica. A primeira é a posição liberal, que entende que é o seguinte, que os escritores foram inspirados mais ou menos no mesmo sentido em que foi Shakespeare e outros grandes. Não acredita. A perspectiva liberal sobre a inspiração não acredita que teve inspiração, que foi soprado no ouvido, no ponto eletrônico da pessoa, para ele escrever aquilo, não, entendeu? João, por exemplo, no Apocalipse, quando vai falar sobre que a besta falava, usou um verbo diferente do verbo logel, usou laléu. Então aqui foi soprado pelo Espírito Santo, porque ele mesmo, ele não era tão douto, tão catedrático, né? João era um pescador, consertava a rede lá, enquanto Pedro e André pescavam, Tiago e João consertavam a rede. A outra perspectiva aí da inspiração é a escola neo-ortodoxa, ortodoxa nova. Essa aí entende a maioria que crê que Deus se revelou somente em atos poderosos e não em palavras. A Bíblia tornar-se a palavra de Deus quando os indivíduos a leem e as palavras adquirem para eles significado pessoal e existencial. Então eles removem o evento mitológico que foi usado para transmitir a verdade existencial. O que eles pregam aqui então, resumindo isso aqui? Eles acham que nem tudo é revelação de Deus. Deus não se revela na escrita, revela no ato milagroso, revela no terremoto, no trovão, revela na terra abrir lá em Gênesis, né, para estragar Coré e sua turma, mas não revela em escrita. E a posição nossa, que é a perspectiva ortodoxa, né, ortodoxa, coisa correta, reta, a gente crê que realmente a palavra foi soprada no ouvido, conforme 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é soprada por Deus, theopneustos. Baseado nisso aí, você tem lá 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21, que fala, né, que homens santos escreveram revelados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, a Bíblia contém, ela é a palavra de Deus, é um depósito da verdade. Sempre permanece um repositório de verdade. Então é isso aí. Nossa aula de hoje, então, tratou desse ponto, a necessidade da hermenêutica, como precisamos dela para evitar aqueles bloqueios que nós mencionamos, bloqueio de história, bloqueio de cultura, né, bloqueio de língua, bloqueio de filosofia, de entendimento de vida, e falamos das 3 perspectivas da inspiração. Mas cremos na perspectiva ortodoxa, que a Bíblia foi soprada, o Espírito Santo soprou, theopneustos, e o autor escreveu, né? Os 7 ou 8 autores do Novo Testamento escreveram, e mais os outros tantos, mais ou menos 40 autores, num período de mais ou menos aí, mais de 2.000 anos de história, para se escrever a Bíblia Sagrada. Vamos ficando por aqui com a nossa 4ª aula de hermenêutica bíblica. A paz e a graça. Tchau, tchau.